Então, boa tarde a todos, mais uma vez, aqueles que estão chegando agora. Nós vamos fazer uma live agora à tarde aqui para a Instituição Espírita Casa de Maria, que fica em Engenheiro Paulo de Fronten. É uma enorme alegria a gente estar aqui presente. O tema do nosso trabalho da tarde será a superioridade da natureza de Jesus. A gente lembra que esse campo dos comentários, ele vai estar aberto para todos, né? Não apenas para esses comentários, né, de boa tarde, boa tarde, boa tarde. Estamos todo mundo dando boa tarde, a gente fica muito feliz com a presença de todos. Estamos vendo aqui já vários companheiros queridos presentes, né? Até denunciar aqui a presença da nossa companheira Mônica Costabile, que está fazendo aniversário hoje, já recebe parabéns ao vivo aqui, né, Mônica? Fátima Lago e outros presentes. Então, durante o transcorrer da tarefa, vocês querendo, né, sintam-se à vontade de fazer acréscimos, de fazerem comentários, fiquem totalmente à vontade, né? Chegou agora também aqui a Ana Branquinho, também, que fez aniversário ontem, também não tive a oportunidade de mandar parabéns a ela, mando aqui ao vivo, online, né? Então, parabéns aos aniversariantes e que nós tenhamos uma boa tarde de trabalho. Vamos fazer a leitura de preparação do nosso ambiente. A gente escolheu no nosso trabalho o livro de Joana de Ângeles, com Divaldo Pereira Franco, Vida Feliz, na mensagem número 43, e essa mensagem diz o seguinte: a tua felicidade é possível, crê nesta realidade e trabalha com afinco para consegui-la. Não a coloques nas coisas, nos lugares, nem nas pessoas, a fim de que não te decepciones. A felicidade é um estado íntimo, defluente do bem-estar que a vida digna e sem sobressaltos proporciona. Eu até coloquei aqui embaixo, defluente é que deriva de, né? Ou seja, a felicidade é um estado íntimo que deriva do bem-estar que a vida digna e sem sobressaltos proporciona. Mesmo que te faltem dinheiro, posição social de relevo e saúde, podes ser feliz, vivendo com resignação e confiança em Deus. Então vamos orar. Deus, Pai amado, nesse momento, a Ti elevamos os nossos pensamentos em oração, louvando o Teu santo nome, agradecendo por todos nós podermos estar aqui presentes, mesmo que virtualmente, ligados aos trabalhos da Instituição Espírita Casa de Maria, em Engenheiro Paulo de Fronten, que tenhamos uma excelente tarde de trabalho, uma excelente tarde de estudos, que todas as vibrações de amor, de fraternidade, que serão geradas neste ambiente, que possam se espalhar não apenas pela cidade de Paulo de Fronten, como toda a redondeza do estado do Rio de Janeiro, bem como o nosso país e até o nosso planeta. Enfim, onde houver um irmão nosso necessitando de auxílio, que essas energias da falange de trabalhadoras de Maria possam alcançar a todos esses irmãos, trazendo a cada um deles tudo o que eles necessitam para continuarem as suas vidas. Abençoa, sim, Senhor, então, os nossos propósitos, e que a gente possa, então, pedir a permissão a Deus, nosso Pai, para dar início aos trabalhos da tarde de hoje. Graças a Deus. Então, nós vamos começar o estudo, né? Que assim seja. Superioridade da natureza de Jesus, como a gente falou. A primeira coisa que a gente fica imaginando, né? E aí a gente trouxe essa imagem maravilhosa, né? Essa imagem linda de morrer, essa imagem aqui de abertura do nosso trabalho, né? Jesus, esse nosso governador do nosso planeta, esse nosso irmão maior, esse trabalhador que cuida de cada um de nós, com a sua bondade, com carinho, com a sua amizade, com sua fraternidade, com todos esses sentimentos puros que lhe pertencem, e dando, né, esse bom pastor cuidando de cada um de nós, cuidando dessas, muitas das vezes, aqui na imagem estamos colocados como ovelhinhas, né? Muitas das vezes a gente não é tão ovelha assim, muitas das vezes a gente está mais para bode, né, do que para ovelha, né? E às vezes a pessoa pergunta para mim qual é a diferença de bode e ovelha, e a gente fala de maneira muito clara, né? Fica parado na frente
né, de qualquer um dos dois, você vai saber a diferença, né? E o bode, em geral, ele é muito mais agressivo do que a ovelha. E essa é uma característica, infelizmente, ainda nossa, no nosso planeta. Nós ainda, esses espíritos que relutam para fazer as coisas corretas, né? Então, nós ainda fazemos muito, ainda somos muito ainda companheiros, ainda que trabalham o olho por olho, dente por dente, né? O toma lá da cá, né? O bateu, levou e por aí vai, né? Mas que Jesus possa nos auxiliar da melhor maneira possível dentro dessas tarefas que a gente tem que cumprir, dentro das nossas missões, dentro das nossas responsabilidades, dentro de tudo que a gente faz aqui dentro desse planeta encarnados. A gente gostaria de lembrar que quando a gente fala de doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. A palavra da doutrina espírita é uma palavra que sempre vem trazer conforto a cada um de nós. Muitas das vezes a gente vê textos, vê mensagens, até pela internet atualmente na internet está chegando muita coisa, e às vezes a gente olha uma mensagem na internet que fica mostrando, né, fica aparentando um patamar assim até de agressividade na mensagem, sabe? Postando uma situação que não diz respeito à doutrina espírita, absolutamente não diz respeito à doutrina espírita. A doutrina espírita é como está colocado aqui dentro dessa imagem, Jesus acolhia e acolhe a cada um de nós sempre, sem julgamentos. Nós, em contrapartida, funcionamos como essa metáfora aqui dessa girafa, né? Essa imagem aqui foi uma contribuição do nosso companheiro Vicente Oliveira, trabalhador da Sociedade Espírita Jorge, que, sem nem saber que a gente ia usar essa imagem, mandou essa imagem, e aí a gente achou que era super conveniente, porque a pessoa, muitas das vezes, olha para outra, acha que tem uma visão da outra pessoa, mas muitas das vezes, como essa girafa que está olhando aqui de cima a pessoa, né, então ela acha que a pessoa é desenhada, representa a pessoa, é apenas o que ela está vendo, que no caso é o chapéu, né? E, na realidade, a gente tem que ver que as pessoas são muito mais do que a gente pode imaginar. Então, na realidade, nós temos que agir sem julgamento, exatamente da maneira como Jesus acolhia e acolhe a cada um de nós, nunca julgando, sempre amparando, sempre dando o colo necessário. E justamente nesse início do trabalho, a gente procura trazer essa vertente consoladora da doutrina espírita. Então, nos lembramos, por exemplo, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5, né, é um texto atribuído ao Espírito de Verdade, e ele mesmo traz para a gente de maneira muito clara: no cristianismo encontram-se todas as verdades. Então, para nós, isso daqui é uma coisa assim, extremamente, né, boa da gente ouvir, boa da gente compreender e perceber, né? E aí trouxemos essa imagem aqui assim, não me lembro aqui no caso quem foi que me mandou essa imagem, mas essa imagem, com toda certeza, também chegou pela internet, mostrando a caminhada individual, né? Mostrando os passos individuais, a pessoa está andando sozinha, né? Cada um anda sozinho, cada um é responsável pela sua própria caminhada, é a pessoa bater no peito e compreender assim: eu sou responsável pela minha caminhada, eu tenho que cuidar da minha caminhada. E essa caminhada é uma caminhada dentro dessa imagem, né, uma caminhada dentro da imagem, na caminhada que vai na direção de Jesus. Jesus é o sol, né, o sol que dentro do nosso caminho, né, e está mostrando aqui para a gente, né, Jesus é o sol, ele mesmo diz isso, né, eu sou a luz do mundo, aquele que me seguir jamais andará em trevas. Então é para a gente caminhar na direção de Jesus, para a gente poder seguir na direção de Jesus, seguir na direção, né, do que ele representa, do que o cristianismo representa, do que a doutrina espírita representa para cada um de nós, né, porque é isso, né, a Rose acabou de escrever aqui, Rose Vanderlei acabou de escrever aqui, que é um conforto para mim e para todos nós. É isso aí mesmo, Rose, é isso aí mesmo que a gente tem que entender, né? Jesus, o significado de Jesus para nós espíritas é muito mais do que o significado unicamente do significado visual, do significado físico da existência de Jesus. É o significado como está aqui dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. Então, na hora que a gente precisar de ajuda,
A gente tem que ir na direção do que Jesus trouxe para a gente como ensinamento. E entender, né, que isso, obviamente, também não prescinde da ação espiritual que ele tem sobre cada um de nós. E essa ação espiritual, ela é garantida para nós no Evangelho de Mateus, no fechamento do Evangelho de Mateus. Isso aqui é o último capítulo, o último versículo do Evangelho de Mateus. É o encerramento do Evangelho de Mateus. E Jesus funciona dessa forma, nos dando todo o colo necessário, né? E ele diz para a gente, ensinando-os a guardar todas as verdades, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Esse mandado aqui, assim, é no sentido de enviado, é no sentido de mandamento, né? E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E termina com o amém, né? Da mesma maneira como a Bárbara colocou aqui no comentário, né? Amém, que assim seja. Exatamente. Amém, né? Significa que assim seja, né? É esse o sentido mesmo, né? A Lê Santos também comentou aqui agora, amém, Jesus, que assim seja. É isso aí mesmo, tá? A Sônia também colocou amém. É isso aí mesmo, tá? Que assim seja. Porque ele está conosco todos os dias. A ação de Jesus, governador do planeta, a ação de Jesus, né, de cuidado, né, a ação de Jesus, esse patamar de ligação, eu e o Pai somos uno, essa identidade com Deus, nosso Pai, é uma ação suficientemente poderosa para poder trazer a cada um de nós todas as energias necessárias, desde que, logicamente, a gente entre em sintonia com essas energias. Infelizmente, o que acontece é que às vezes as energias são enviadas e às vezes a gente não entra em sintonia, e aí, claro, que a gente se perde, não consegue obter, né, todas as ajudas que a gente poderia ter no nosso dia a dia. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17, né, é Sermão do Monte, né, lembrando o Evangelho de Mateus, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, são o Sermão do Monte. E ele coloca para a gente, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim revogar, mas cumprir. Para a gente poder lembrar que esse ensinamento é um ensinamento que já está conosco há mais de 3.000 anos, desde o tempo de Moisés, né, desde o tempo do Antigo Testamento, e da mesma forma como nós falamos agora, que a gente tem às vezes dificuldade de ouvir Jesus, nós, da nossa parte, também, né, em nossas encarnações anteriores, temos ainda muita dificuldade de conseguir entender e cumprir com esses mandamentos. Ele é esse nosso governador, né? Eu trouxe essa anotação aqui também, que vale a pena a gente lembrar, né? Eu me lembro de estar fazendo um estudo, reunião de estudo, né? Reunião de estudo dentro de um centro espírita, e aí um companheiro chegou e comentou, né? Questionou, né? Ele disse assim, da onde que se tirou que Jesus é governador do nosso planeta, né? E aí a gente pega, vai lá no Evangelho de João, capítulo 1, primeiro capítulo do Evangelho de João, versículo 10, quando a gente vê João, e aí aqui assim a frase tem que ser vista como o Evangelho de João, é sentimento, né? Não é uma coisa literal, é uma coisa para a gente sentir que foi dessa maneira que funciona, né? O mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Essa que é a realidade, né? Jesus co-autor, né? Co-criador, co-participante, logicamente Deus acima de tudo, na criação do nosso planeta, na criação do nosso mundo, mas Jesus, a gente sabe que, né, que é um governador do nosso planeta, justamente está aqui confirmado dentro do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10. Mas, quando a gente vai pensar dentro dessa superioridade de Jesus, aí nós precisamos dar uma chegada lá na Gênese. A Gênese tem um assunto, que tem capítulo, né, ou itens, melhor dizendo, que tratam diretamente do assunto. Lá no capítulo 15, os milagres do Evangelho, começa nos itens 1 e 2, falando da superioridade da natureza de Jesus. Como é que a gente faz? Como é que nós temos feito no decorrer do nosso tempo? A gente traz o texto, a gente traz a mensagem exatamente do jeito como está dentro do livro A Gênese. E vai trazer a mensagem e vai comentar em cima disso. Então, lá na Gênese, traz para a gente assim, os fatos relatados no Evangelho e que foram até agora considerados miraculosos pertencem, na sua maioria, à ordem dos fenômenos psíquicos, isto é, os que têm como causa primeira
as faculdades e os atributos da alma. Então, para a gente poder lembrar, né, ele está aqui falando daquelas coisas, né, vou até voltar ao slide para a gente saber do que ele está falando. Ele está falando dos milagres do Evangelho. Ele está falando daquelas realizações de Jesus que nós, doutrina espírita, entendemos e sabemos que não eram milagres da maneira como a gente ouve normalmente falar. Né? Não é milagre, né? São coisas que são consideradas milagre, são coisas que são consideradas sobrenatural, porque a gente não consegue entender, não sabe como funciona. Mas a partir do momento que a gente começa a estudar a doutrina espírita, começa a se aproximar da doutrina espírita, cada vez mais a gente começa a imaginar como as coisas funcionam. Né? A Lê está comentando aqui assim que nós precisamos buscar conhecer Jesus através das suas palavras e seus exemplos todos os dias. É exatamente essa que é a grande questão que a gente precisa fazer. Né? É não apenas seguir Jesus fisicamente, a gente vê uma imagem dessa maravilhosa, linda, né? Essa imagem é linda. Né? Aí a pessoa fica pensando fisicamente em Jesus, mas não é fisicamente só. É a gente seguir os mandamentos, como ele mesmo diz, né? Seguir as coisas que ele manda a gente fazer, que ele ensina para a gente fazer. No caso aqui específico, né, ele quando chega, Kardec chega nessa parte aqui que está colocada em vermelha, né, causa primeira, no caso, as faculdades e os atributos da alma. A gente lembra que nos capítulos anteriores, né, exatamente até inclusive no capítulo anterior, no capítulo 14, ele trata para a gente a respeito da questão do magnetismo, a respeito, na palavra, linguajar do nosso dia a dia, a questão do passe, né? E aí a gente pensa assim no passe, né, que esse magnetismo ele pode ser o magnetismo chamado magnetismo humano, tá? Isso está lá na Gênesis, capítulo 14, item 33, né, primeiro item, tá? Do item 33, primeiro subitem, como queiram, né? E esse magnetismo humano, ele está mostrando aqui dentro dessa imagem, né? A pessoa vai trabalhar, né? O medianeiro, o médium, o trabalhador que vai enviar as energias, ele vai enviar as energias, e repara que as energias são todas que eu coloquei aqui como as energias pintadas com essas setas pretas, para poder representar essas energias como sendo energias que são enviadas diretamente por ele, somente por ele. Né? Então, nesse caso, os recursos são fornecidos pelo médium, e esses recursos vão depender da força de vontade e da qualidade do fluido que o médium vai enviar. Né? Aqui no caso, outro dia eu estava lembrando, né, estava fazendo esse estudo aqui, estava lembrando, né, coisa de bastante tempo, né? Eu jogava vôlei, tive problema no ligamento, um torce violento que eu tive jogando uma vez, durante uma partida, né? Culpa minha, diga-se de passagem, não foi culpa de ninguém, né? Foi a famosa empáfia, né? Que eu fiz uma coisa que eu não devia fazer e aí acabei que quebrei a cara, né? E me machuquei feio, mas tive que ficar engessado. Não é esse gesso de hoje em dia que bota, separa, tira e bota para tomar banho, não tinha nada disso, era aquele gesso da antiga, pesado pra caramba. E me lembro de uma situação que eu estava na casa da minha avó, com muita dor, e aí chegou uma amiga dela, né, que trabalhava na igreja messiânica, no caso, e ela virou para mim e perguntou para mim assim, eu posso aplicar? Você quer que eu aplique um jorei? Né? E aí eu peguei e falei, poxa, claro que eu quero, né? Eu estava sentindo uma dor enorme, e eu me lembro dela, né, colocar a mão sobre, né, eu tinha minha perna machucada, uma camada de gesso grossa, ela colocou a mão assim, a distância da perna, ela não tocou não, tá? Porque se fosse tocar, a pessoa poderia falar, ah, claro, ela tocou a mão, devia estar quente, e aí sentiu a caloria lá dentro, né? Talvez pudesse acontecer isso. Mas não foi isso, não. Ela estava com a mão à distância, uma distância assim, mais ou menos, cerca de 1 palmo, e ela com 1 palmo de distância, a região toda dentro do gesso esquentava, mas esquentava, não esquentava só assim superficialmente, não, esquentava por dentro, né? Mostrando que quando ocorre esse magnetismo ele penetra dentro de cada um de nós e, logicamente, dependendo da força de vontade e da qualidade do fluido, como está escrito lá na Gênesis, no capítulo 14, item 33, no primeiro item, tá? No primeiro subitem. Aí depois ele traz a outra dinâmica do assunto, que seria o magnetismo espiritual,
que era o que acontecia na casa espírita, é o que acontece hoje em dia, né? Inclusive, a gente não tocou no assunto, né? Mas como vocês estão vendo pela internet, talvez seja até fácil para vocês conseguirem fazer isso, né? Aumenta um pouquinho o som da palestra, dá uma chegada na cozinha, né? Se já não fez, né? Pega um copo d'água, coloca um copo d'água perto daqui do lugar onde estão vendo a palestra, coloca uma garrafinha com água, né? Por quê? Porque esses benfeitores estão nesse momento, esses trabalhadores espirituais da Falange de Maria, eles estão nesse momento, a gente não tem dúvida, que eles estão dentro das nossas casas, né? E eles vêm até as nossas casas para fornecer energia para cada um de nós, de acordo com as nossas necessidades, né? Com muito carinho, com muita presteza, né? E como é que é esse tipo de trabalho? Inclusive dando passo em cada um de nós também, tá? Então, como é que é feito esse tipo de trabalho? É um magnetismo chamado magnetismo espiritual, em que os recursos fornecidos pelos benfeitores espirituais, eles têm ação direta sobre a pessoa necessitada, sobre o doente, né? Necessitado de qualquer tipo de situação. E a sua qualidade, obviamente, está ligada à qualidade dos espíritos. No caso específico da Casa de Maria, fica muito fácil esse tipo de trabalho, porque essas trabalhadoras, né, da Falange de Maria, a gente sabe disso, né, a Mãe Santíssima, trabalhadores que têm muito carinho, muito amor, muita presteza, né, para poder enviar em favor de cada um de nós todos os recursos que nós efetivamente necessitamos. E, muitas das vezes, né, no caso mais específico aqui, lá na Casa Espírita, como acontecia dentro da Casa Espírita, né, lá na Casa de Maria, não via sede nova, né, mas na sede antes lá naquela salinha, né, naquela salinha onde eram feitas reuniões antigamente, né, vou falar assim antigamente, né, anteriormente, né, lá o trabalho que era feito era o trabalho que está descrito lá na Gênesis, no capítulo 14, item 33, no terceiro item, que seria o magnetismo semi-espiritual, humano espiritual ou misto. 3 maneiras, né, que são, né, Vanderlei, isso mesmo, as irradiações, elas também ocorrem à distância, né, Vanderlei? Aqui, assim, ele está tratando apenas dos 3 casos mais locais, tá? É o caso em que a ação é direta do trabalhador, única e exclusivamente, que é uma ação do magnetismo humano, pura e simplesmente. A segundo caso, em que o trabalho é do espiritual, e o terceiro caso, esse magnetismo misto, humano-espiritual, né, que os benfeitores se aproximam do médium, né, e enviam para o médium, aí aqui para o desenho eu colori as energias dos benfeitores como energias laranja, amarela, a cor que vocês estiverem vendo aí na tela de vocês. E aí essas energias laranjas, amarelas, vão se combinar com as energias em preto, né? Eu coloquei aqui nessas setas pretas, que são as energias do companheiro que está doando a energia, né? Então, se combinam. Reparem aqui na imagem que ele, né, está recebendo 5 setas grandes de energia e está doando 3 setas menores. Por que isso? Porque, na realidade, o trabalhador, quando se coloca para trabalhar em nome de Jesus, ele vai trabalhar, ele vai ser um trabalhador, ele vai doar energia, mas como Francisco de Assis falava, é dando que se recebe. Muita gente acha que se trata de uma permuta, mas não é uma permuta. Isso é um trabalho de que você, à medida que você consegue trabalhar, você, por simpatia, por angariar essa simpatia, por angariar esse magnetismo também da sua parte, você acaba recebendo mais do que você doa. Então, é comum acontecer do trabalhador espírita chegar no centro espírita, trabalhar à beça, diga-se de passagem, e muitas das vezes, quando termina o trabalho, ele se sente até melhor do que ele quando chegou no ambiente de trabalho. Isso aqui é uma coisa que acontece mormente dentro das atividades no centro espírita, né? São irradiações presenciais, né? Como o Vanderlei está muito bem lembrado. A gente também tem as irradiações à distância, né? Mas aqui no caso, elas são presenciais. Esse aqui é o caso das irradiações presenciais, em que os recursos que a pessoa vai receber, o paciente vai receber, são ministrados tanto pelas energias do médium, que estão aqui representadas pelas setas pretas, como as energias dos espíritos. Os espíritos irradiam, está na Gênese, tá?
os espíritos irradiam os seus fluidos sobre o médium, que os repassa ao doente, somando os seus próprios recursos, né? Ou seja, existe um enriquecimento fluídico. Então, quando ele toca na Gênesis, ele diz assim, confrontando-os o quê? Né? Vou voltar hoje lá, né? Não preciso nem voltar, né? Ele está trabalhando aqui naquelas questões dos milagres de Jesus, né? Então, aqui, confrontando-os, coisas que aconteciam com Jesus, com os que ficaram descritos e explicados no capítulo anterior, no capítulo 14, que nós acabamos de mostrar, reconhecer-se-á sem dificuldade que há entre eles identidade de causa e de efeito. Então, num primeiro momento, nós vamos apontar as coisas que Jesus faz no sentido de magnetismo espiritual, de magnetismo humano e de magnetismo semi-espiritual, humano, espiritual ou misto. Tá? Num primeiro momento, é isso que a gente vai lembrar. Tá? Mas aí nós vamos continuar a análise, porque Kardec continua analisando a situação. E aí ele lembra que a história registra outros fatos análogos em que, em todos os tempos e no seio de todos os povos, pela razão de que, desde que há almas encarnadas e desencarnadas, os mesmos efeitos forçosamente se produziram. E aí a gente lembra, por exemplo, né, do caso do nosso do médium, né, muito famoso, chamado Andrew Jackson Davis, né, nós botamos aqui a data de nascimento dele, 11 de agosto de 1826, desencarnou em 13 de janeiro de 1910, né? O Andrew Jackson Davis, ele é um camarada que ele era como se fosse um raio-x ambulante, né? Ele andava, ele olhava as pessoas, e à medida que ele olhava as pessoas, ele olhava dentro do corpo das pessoas e sabia, pela coloração, qual órgão estava com algum tipo de doença. Às vezes ele receitava, às vezes não receitava. E quando ele não receitava, foram perguntar para ele por que ele não estava receitando, e aí a orientação que ele deu foi que o anjo doutor dele, ele falou exatamente dessa forma, meu anjo doutor não está aqui presente, né? Para a gente poder ter ideia que o conhecimento de receita não era dele, o conhecimento de receita era de um trabalhador espiritual que tinha o conhecimento do remédio adequado para cada corpo, para cada órgão que a gente tivesse doente. A gente lembra também dos conhecimentos de magnetismo trazidos, né, por Mesmer, né, ou Mesmer, como queiram, não sei exatamente como se fala, né? Mas quando continua a Gênesis, quando continua, ele diz assim no capítulo, pode-se, é verdade, no que se refere a esse ponto, contestar a veracidade da história, mas hoje eles se produzem sobre os nossos olhos, e, por assim dizer, à vontade por indivíduos que nada têm de excepcionais. Aqui, ele está falando claramente, né, a respeito, né, como ele coloca aqui, né, mas hoje eles se produzem sob os nossos olhos. Ele está falando hoje, lá na época dele. Né? A Gênesis é de 1868, e a gente lembra artigo da Revista Espírita de setembro de 1865, né, que tem o título Cura de uma Fratura, né, em que vai descrever a situação da senhora Morel, que é uma encarnada, e que um médico, o doutor Demeuro, participa do trabalho. Né? E aí ele anota dentro desse artigo, né, da Revista Espírita de setembro de 1865, ele aborda que estavam presentes a doente, né, que era a senhora Morel, que era encarnada, tinha um magnetizador encarnado, e presente também esse doutor Demeuro, que era o espírito desencarnado que ia auxiliar. No nosso caso, né, claro que eu poderia colocar aqui uma imagem de Maria, né, para fazer o atendimento, né, para cada um de nós, poderia trazer informações ou citar Celina, né, talvez a principal emissária e representante de Maria no nosso planeta, mas eu trouxe, dentro do texto do livro A Gênese, eu trouxe a associação de ideia com o espírito, né, do Dr. Bezerra de Menezes com o espírito de irmã Sheila, né, dois espíritos que a gente sabe que tem falanges de trabalhadores, de médicos, de enfermeiros trabalhando em benefício da saúde de cada um de nós. E aí, na Gênesis tem escrito que basta o fato da reprodução de um fenômeno em condições idênticas para provar que ele é possível e se acha submetido a uma lei, não sendo, portanto, miraculoso. Então, a gente lembra que a ação
quantos e quantos companheiros que já não tiveram, já foram curados por intermédio desse tipo de atendimento espiritual dentro do centro espírita, né? Então, a gente sabe que existe, né, por essa falange de trabalhadores do bem, que existem trabalhos que são feitos em favor das pessoas, né? Lembrei do caso, né, do centro espírita lá do Frei Luiz, lá aqui no Rio, Jacarepaguá, né? Tem o caso também muito comum, muito famoso da doutrina espírita, que é o tratamento que Chico Xavier faz em favor de Jerônimo Mendonça, né? Para aqueles que não lembram, Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, aquele companheiro tetraplégico, cego, né? Dentro da biografia dele, ele conta que tem, né? Se conta, né? Que tem está com uma enorme hemorragia na região do abdômen, e Chico Xavier vai lá e impõe as mãos, e no que ele impõe a mão, a hemorragia para, né? Então a gente, né, vê que isso acontecia com Jesus e acontece com muitos companheiros encarnados, né? Então, mas é fácil? Não, fácil não é, né? Fácil não é, mas que acontece, e se acontece, como dito aqui no texto, né? Basta o fato da reprodução de um fenômeno em condições idênticas para provar que ele é possível e se acha submetido a uma lei, que a gente às vezes não sabe como funciona, né? Não sendo, portanto, miraculoso. Mas a gente sabe que se está acontecendo, né, é porque tem alguma lei que está acontecendo, que aí, no caso, a gente pode não saber a origem dessa lei, pode não conhecer, né, como funciona, mas aí é uma outra história. E aí ele diz assim: o princípio dos fenômenos psíquicos repousa, como já vimos, nas propriedades do fluido perispirítico, que constitui o agente magnético nas manifestações da vida espiritual durante a vida corpórea e depois da morte. E, finalmente, no estado constitutivo dos espíritos e no papel que eles desempenham como força ativa na natureza. Aí nós pensamos, né, ele continua falando, né, ele traz assim, que conhecidos esses elementos e comprovados os seus efeitos, tem-se como consequência de admitir a possibilidade de certos fatos que eram rejeitados enquanto se lhes atribuía uma origem sobrenatural. Ora, quando a pessoa não tinha acesso aos remédios, hoje em dia a gente tem remédio para praticamente tudo. A gente ainda não tem remédio para o Covid, mas daqui a pouco vai chegar remédio para o Covid também, tá? Daqui a pouco a gente vai ter remédio, né? Vai ter vacina. Então, para a gente poder perceber que enquanto a gente não conseguia ou não sabe da existência do remédio, a pessoa olha, a pessoa fica boa, simplesmente, né? Ana está colocando aqui: a lei do amor deve estar na frente de todos esses fenômenos curativos. É a lei do amor, a lei da parte da caridade, né? Tem gente que coloca também a questão do merecimento. Eu olho com muito cuidado essa questão do merecimento nas curas, porque se tivesse sentido isso, né, então nenhum dos mártires do cristianismo iam passar por esse tipo de problema, né? Mas a gente não tem a menor dúvida que quanto maior a quantidade de amor, Mônica está aqui asseverando a mesma coisa, quanto maior a quantidade de amor, né? Porque o amor ele vai dar a potencialidade, né? Ele vai ser o portador daquelas energias, né? Os fluidos são fluidos relativos até medicinais, propriamente ditos, né? Eu me lembro de trabalhos realizados na agremiação, quando a gente falava, né, quando a gente fazia prece, inclusive na própria prece final, vocês vão ouvir, né? A gente está até acostumado a fazer a prece pensando dessa maneira. Esses benfeitores espirituais, né, eles manipulam a natureza do nosso planeta, manipulam energias desses laboratórios espirituais, fornecendo energias para nós, que são energias que são totalmente desconhecidas para nós. São energias que nós nem sabemos como é que elas funcionam. Naquele livro Nosso Lar, lá no finalzinho do livro Nosso Lar, quando André Luiz faz aquela visita aqui à Terra, né, o André Luiz visita a sua casa, na hora que ele visita a sua casa, vê a sua ex-esposa, né, viúva,
né, casada com outro, já com outro marido, né, um novo casamento. Na hora que ele olha o marido no lugar dele, né, no lugar, entre aspas, dele, ele olha e fala, nossa, o que é isso? Né, levou um sustão, né? Mas depois, movimentado por bem-querer, ele vai lá e pensa em fazer o bem ao companheiro. Mas como fazer o bem ao companheiro? Não tinha recurso, não sabia como fazer o bem. E aí ele pensa na presença da Narcisa. E aí a Narcisa atende ao chamado dele, e na hora que a Narcisa chega, a primeira coisa que ela olha fala, opa, precisamos agir né? Tem que ter expediente, né? Precisa agir rápido. E aí ela pega, né? Está lá descrito no livro que usa, né, medicamentos retirados de folhas. Eu estou falando aqui de cabeça, folhas de mangueira, né, não me lembro exatamente, mas eu acho que era isso que dizia no livro, né, que ela retira das folhas de mangueira medicamentos e vai lá e ministra os medicamentos ao companheiro, e o companheiro acorda muito melhor do que estava. Então são coisas assim que a gente, extraordinárias, né, o que tem que movimentar a pessoa? Claro, o princípio do amor, o princípio da caridade. Né? Agora, a energia propriamente dita, aí a gente não sabe exatamente como funciona, né? A Sônia está falando, meu computador parou. Ah, que pena, Sônia. Mas aí, ó, a palestra vai ficar gravada, tá? Então depois pega o que não pegou, pega, ouve de novo, né? Sempre tem outra maneira, tá? Só continuando essa nossa troca aqui, a Ana coloca aqui, concordo sobre a questão do merecimento, muitas vezes são colocados como base no julgamento. Jesus não julgou em nenhum momento. Exatamente, exatamente. Porque se fosse só a questão do merecimento, né, aí então, né, não teria cabimento Pedro ter sido crucificado de cabeça para baixo, porque o merecimento dele era absurdamente grande, Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, e por aí vai, né, Paulo de Tarso, e aí por aí vai, todos os outros companheiros, né, então realmente é complicado, né, não é no merecimento. Talvez tenha em alguns aspectos, talvez tenha, né? Mas a gente não pode só ficar pensando em merecimento, tá? Porque nós temos outras coisas, existem outras coisas maiores e que nos faltam conhecimento, né, para poder exercer julgamento a respeito desse assunto. De qualquer maneira, eu queria mostrar aqui essa imagem, né, em que dentro dessa imagem a gente está vendo, né, o sujeito como se ascendendo, né, tendo uma quantidade de energia concentrada maior em determinados campos, em determinadas partes do organismo, né? E aí eu imagino, né, exatamente aquele elemento, aquele evento que aconteceu no caso, né, dessa amiga da minha avó, Dioneia, aplicando Jorei, né? E me lembro de receber passe, eu me lembro de receber passe dentro do centro espírita, né? Eu me lembro de uma vez que eu estava, né, com o ombro machucado, a pessoa estava aplicando passe, né? Aplicando passe dentro do. Não era aqui fora do ombro, não é aqui em cima da pele, não, é lá dentro do ombro, esquentava. Tá? Então, por que está esquentando? Né? Por que está esquentando? É como está aqui dentro da imagem. Né? A pessoa, a energia, ela, de alguma maneira, recebe os medicamentos necessários por esse ato de amor, por esse ato de boa vontade, de caridade da pessoa, né? Da vontade, do desejo de fazer o bem, e aí essa energia penetra dentro do organismo da outra pessoa, no caso do Chico, como parar uma hemorragia, né? Hemorragia gravíssima. Tá? Então, para a gente poder entender mais ou menos como é que funciona. E aí, dentro da Gênese, ele diz o seguinte, né? Sem nada, aí a posição de Kardec, né? Kardec tentando trazer o assunto, né? Não pré-julgar, ele está querendo analisar para poder obter as conclusões, antes de trazer um pré-julgamento. Né? Então, ele deixa muito claro disso, né? Quando ele diz assim, sem nada pré-julgar sobre a natureza do Cristo, cujo exame não entra no quadro dessa obra, e não o considerando por hipótese, senão como espírito superior, não podemos deixar de reconhecê-lo como um dos espíritos de ordem mais elevada e, por suas virtudes, colocado muitíssimo acima da humanidade terrestre. Então, a gente colocou aqui assim, nesse quadro, né, explicando esse parágrafo, né, que não se trata de julgamento prévio. Tá? O que Kardec está querendo fazer é que a gente pare para fazer uma análise,
que a gente faça constatação, que a gente possa verificar as virtudes, que a gente possa verificar os fatos, né? Que a gente possa, né, observar o quadro da melhor maneira possível, para aí sim a gente tentar tomar as nossas conclusões. Continua dizendo assim, pelos imensos resultados que produziu, no caso Jesus, a sua encarnação neste mundo, forçosamente há de ter sido uma dessas missões que a divindade somente confia a seus mensageiros diretos para cumprimentos de seus desígnios. Lembrar que aqui a palavra divindade está totalmente de acordo com o ensinamento do Livro dos Espíritos, quando começa as leis morais, quando fala o que significa lei divina ou lei natural, lei divina ou lei natural é lei de Deus, lei da natureza. Para a gente poder ver que existe essa total identidade entre lei da natureza, entre lei divina, entre lei natural, entre lei de Deus. Então, todas as vezes que a gente vê divindade, a gente está falando de Deus. Então, aqui ele está pensando simplesmente que Jesus desencarnado, exatamente como dito dentro da questão 558 do Livro dos Espíritos, que o espírito desencarnado ele tem que continuar a cumprir com os desígnios, com as vontades de Deus, nosso Pai. Então, aqui assim, o Kardec está mostrando para a gente que Jesus vem para poder trazer, né, como uma responsabilidade, como um enviado de Deus para o nosso planeta. E aí ele pega e diz assim, mesmo sem supor que ele fosse o próprio Deus, mas um enviado de Deus para transmitir sua palavra aos homens, seria mais do que um profeta, porquanto seria um Messias divino. Então, temos que deixar bastante claro, isso também é assunto para uma outra palestra, se necessário for, mas Jesus não é Deus. Jesus é uma entidade, Deus é outra entidade. Né? Quando Jesus é questionado se ele era bom, ele diz de maneira muito clara, bom só meu Pai que está no céu. Quando ele faz a oração do Pai Nosso que está no céu. Então, o tempo todo, né, quando ele fala a respeito dos ensinos que ele traz, ele fala, não venho trazer os meus ensinos, mas os ensinos de meu Pai que está no céu. Então, o tempo todo, ele se coloca de maneira muito clara como duas entidades totalmente diferentes, Jesus e Deus. Mesmo que em determinado momento ele diga que eu e o Pai somos uno, eu e o Pai temos a identidade de propósito, porque aí é a questão dele, sendo esse Messias divino, sendo o Espírito puro, ele consegue ter total harmonia e tudo que ele faz está totalmente de acordo com a vontade de Deus, nosso Pai. E aí Kardec diz assim, né? Como homem, tinha a organização dos seres carnais, mas como espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual do que da vida corpórea, de cujas fraquezas não era passível. Esse parágrafo aqui, assim, a gente tem que olhar com muito cuidado, isso aqui tinha que ser moldurado, tá? Para quando a gente olhar determinados textos falando de Jesus, para a gente poder o tempo todo lembrar desse conteúdo que está aqui. Lembrando, inclusive, que essas frases que estão escritas aqui estão em total acordo com a questão 112 do Livro dos Espíritos, que é aquela que fala, né, do Espírito puro. Né? 112, 113, a 112 é a ordem de Espírito puro, né? E a 113 é a classe Espírito puro. Então, a gente vai tratar de Espírito puro nessas questões, tá? Então, está colocado aqui, desprendido da matéria, né? Para a gente poder saber e entender essa situação. E aí, ele vai encerrar, né, esse capítulo 14, dizendo assim, a superioridade de Jesus com relação aos homens não resultava das qualidades particulares do seu corpo, mas da do seu espírito, que dominava a matéria de modo absoluto, e da do seu perispírito, aurido da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Tá? Lá no capítulo 14, que está tratando dos fluidos, a gente podendo imaginar, para poder imaginar só, né? Não é saber não, tá? Mas é para a gente poder imaginar como era a constituição do perispírito de Jesus, né, e o porquê que ele conseguia manipular tantas energias e tanto potencial. E aí ele diz assim, sua alma não devia achar-se presa ao corpo senão pelos laços estritamente indispensáveis. Constantemente desprendida,
ela, a alma de Jesus, de certo lhe dava dupla vista, não só permanente, como de excepcional penetração, e muito superior à que comumente possuem os homens comuns. Na hora que ele disse isso daqui, texto da Gênesis, 1868, eu fiquei imaginando, né, quando eu fiz a comparação com lá do nosso companheiro Andrew Jackson Davis, né? A gente, quando pensa na comparação do Andrew Jackson Davis, a gente falou assim, que ele era um raio-x ambulante, que conseguia ver dentro do corpo das pessoas. Jesus, ele era o quê? Ele era um raio-x, ele era uma tomografia computadorizada, ele era uma ressonância magnética, ele era, eu coloquei assim como comentário aqui, assim de brincadeira, né? Ele era a vovó viu a uva, Ivo viu a Eva, tudo sem imaginar ele era. Né? Ele olhava o que a pessoa tinha de tendência, o que a pessoa era no passado, o que a pessoa foi, o que a pessoa pensou, o que a pessoa não pensou. Sabe? Capacidade de penetrar, né? de vasculhar o interior, tanto espiritual como físico, de todas as criaturas que ele vinha diante de si. Todas as criaturas. Né? Então, ou seja, não... eu fico até achando muita graça, né, que os fariseus, às vezes, quando bota dentro do evangelho, né, os fariseus para o tentarem. Né? Isso daí é muito forte a gente ler, porque quando a gente lê no evangelho os fariseus para o tentarem, nós espíritas, diante disso que a gente está estudando na tarde de hoje, a gente compreende claramente que não é possível tentar Jesus. Tá? Não tem como tentar Jesus. É uma coisa que pertence a nós. Nós somos tentados, nós somos provocados, nós somos futucados, nós somos, né, fomos melindrados, né? Tudo isso nós somos. Isso é a nossa situação. Jesus totalmente fora de qualquer uma dessas circunstâncias que a gente vê no dia a dia. E aí Kardec diz, o mesmo havia de dar-se nele com relação a todos os fenômenos que dependessem dos fluidos perispiríticos ou psíquicos. Claro, né? A qualidade desses fluidos lhe conferia imensa força magnética, secundada pelo desejo incessante de fazer o bem. Aqui em vermelho, né, Ana, Mônica, né, quando colocaram aqui os comentários aqui da questão da lei do amor, é essa questão aqui em vermelho aqui, é essa questão aqui, ó, exatamente como Kardec descreveu. A qualidade desses fluidos lhe conferia imensa força magnética. Né? Por quê? Na hora que ele desejava, ele manipulava as melhores energias que estavam dentro do seu alcance. E o alcance dele, quanto espírito puro, era alcance irrestrito. Né? Então, é realmente uma coisa espetacular a gente ver isso, né? Porque, efetivamente, fazer o bem, essa vontade, esse desejo de fazer o bem, né? Nos confere, muitas das vezes, não apenas a autoridade, como nos confere, né, uma capacidade de fazer coisas extraordinárias. Por isso que, em determinado momento, ele mesmo diz para a gente, podeis fazer muito mais, né, desde que a gente tenha aquela questão que está colocada lá, né, da fé, né? Se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirige para a montanha, move-te daqui para ali, que ela se moverá. E aí, dando continuidade, né, Kardec faz aquele pensamento, né, que a gente vai poder responder a respeito daquela comparação do item anterior, né, que a gente fazia uma comparação com o magnetismo espiritual, com o humano, ou com o magnetismo semi-espiritual, humano, espiritual ou misto. Né? Aí ele faz a pergunta assim, agiria como médium nas curas que operava? Poder-se-á considerá-lo poderoso médium curador? Não, visto que o médium é um intermediário, um instrumento de que se servem os espíritos desencarnados. Então, a gente vê que não é esse caso aqui o caso de Jesus. Tá? O caso de Jesus não é isso, não. E aí Kardec explica dizendo, ora, o Cristo não precisava de assistência, pois que era ele quem assistia os outros. Agia por si mesmo, em virtude do seu poder pessoal, como em certos casos o podem fazer os encarnados,
na medida de suas forças. Eu vou voltar aqui para a gente poder ver, né, ele curando, né, o companheiro que estava coxo, né, paralítico, né, curando o leproso, ele vai curando um atrás do outro. Né? E aí coloca aqui de Kardec a situação. Que espírito, aliás, ousaria insuflar-lhe seus próprios pensamentos e encarregá-lo de os transmitir, né? Não tem cabimento, né? Algum espírito vai influir no pensamento de um espírito puro. Né? Não tem como, tá? Não tem como. O pensamento dele, né, como ele mesmo diz, uno, é totalmente ligado à vontade de Deus. É totalmente ligado à vontade de Deus. E aí, obviamente, que Kardec percebe isso, né, e escreve para a gente que se porventura Jesus recebia algum influxo estranho, esse estranho aqui tem que tomar cuidado, né? Estranho aqui quer dizer simplesmente que é externo a ele, né? Exterior a ele, Jesus, esse influxo só de Deus lhe poderia vir. Então, tudo que ele fazia, o tempo todo em contato, em ligação direta, em ligação constante com Deus, nosso Pai. E aí Kardec termina com chave de ouro, dizendo que, segundo a definição dada por um espírito, Jesus era médium de Deus. Por isso que ele chega nessa imagem aqui falando para a filha de Jairo, né, levanta-te, né, e é isso mesmo, né, a gente vê que se recebia algum tipo de ajuda, algum tipo de auxílio, algum tipo de qualquer coisa, essa coisa vinha diretamente de Deus. Então a gente, com isso, dá por encerrado o trabalho da tarde de hoje, né? E não antes de trazer aqui essa saudação para os nossos amigos, paz em Cristo Jesus, mas também trazendo essa imagem, né, colocando Jesus aqui como presente na atmosfera do nosso planeta, ainda mais nesses dias complicados que nós estamos vivendo, esses dias de pandemia, né, com uma enormidade de companheiros doentes, uma enormidade de companheiros desencarnando por motivos diversos, alguns inclusive ligados à pandemia, mas que a gente possa saber que Jesus continua nos auxiliando em todos os momentos, continua caminhando junto conosco, continua sendo esse sol, essa luz que ilumina nossos caminhos, né, e que nos auxilia em todos os momentos das nossas encarnações, das nossas vidas. Tá? Eu queria dar por encerrado o trabalho da tarde de hoje, agradecer aí os companheiros, né, saudar o Pedro Brum aqui, que mandou um abraço enorme para você, querido. Né? Comam aí um pedaço de bolo aí com a Mônica aí, tá? Parabéns aí mais uma vez, muita saúde e paz para vocês, aniversariantes. E vamos para a nossa prece final para a gente encerrar o trabalho. Deus Pai amado, nesse momento, a Ti elevamos os pensamentos em oração, mais uma vez, louvando o Teu santo nome, agradecendo pela bendita decisão que tomamos de assistir o estudo que foi feito na tarde de hoje. Queremos, Senhor, te agradecer pelo Evangelho, te agradecer pela doutrina espírita, roteiros seguros que nós devemos trilhar no caminho da nossa redenção. Mas queremos ainda te pedir, em favor de todos os nossos irmãos em humanidade, que por qualquer motivo que sejam, estejam necessitando de auxílio, necessitando de ajuda. Queria te pedir, Senhor, que essas águas que foram colocadas para fluidificação, que possam receber todos os medicamentos, sendo alteradas as suas propriedades para uso de cada um dos irmãos que fizerem uso dessas águas. Mas queremos pensar nos nossos irmãos doentes, pensar nos nossos irmãos desencarnados, nossos irmãos que estão ligados a essa pandemia, nos hospitais, ligados a qualquer tipo de doença, nos hospitais, nos CTIs, lembrar dos nossos irmãos apenados, dos nossos irmãos que estão nos asilos, nos orfanatos, abandonados embaixo das pontes. Enfim, Senhor, onde houver um irmão nosso, onde houver um filho teu necessitando de ajuda,
nós te pedimos do fundo do coração que eles possam receber todos os recursos tão necessários à caminhada de cada um deles. Abençoa, Senhor, assim a cada um de nós, abençoa os nossos propósitos e que seja dada a permissão para darmos por encerrados os trabalhos da tarde de hoje. Muito obrigado, graças a Deus. Então, dessa maneira, nós nos despedimos de todos vocês, né? O Pedro aqui está lembrando aqui, né? No início do trabalho, eu já tinha falado aí que hoje é aniversário da Mônica Costabile, né? Então, que nós possamos mandar esse beijo, esse carinho, essa companheira trabalhadora aí, palestrante também aí do Movimento Espírita. Então, beijo para todos vocês, tá? Muito bom estar com todos vocês, tá? Fiquem com Deus e tudo de melhor para cada um de nós. Graças a Deus. Eu vou encerrar aqui a live, tá? Beijo para todos.